Hoje nós vamos falar sobre como o desejo de chamar a atenção para si nos prejudica muito e é uma causa de ansiedade. Você sabia disso? Que quando você vive buscando chamar a atenção para si, quando você busca a aprovação das outras pessoas, isso tem um potencial maior de te causar ansiedade? Uma pessoa que se importa muito com a opinião das outras pessoas, uma pessoa que vive buscando sempre a aprovação das outras pessoas e tudo que ela faz é para chamar a atenção para si, essa pessoa ela tem uma grande chance de ficar ansiosa constantemente. Vamos meditar hoje em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo, ele tendo conhecimento da verdade, ele tendo a sabedoria, ele sabia que só importava para ele a aprovação de Deus. Mesmo se ele fosse julgado pelos irmãos lá em Corinto, recebesse a aprovação deles, Paulo diz, isso para mim não importa, porque e se eu não estiver sendo aprovado por Deus? Mesmo se Paulo fosse desaprovado por eles, Paulo também dizia, isso não me importa, porque o que importa é a aprovação de Deus. Eu não me preocupo em ser julgado por um tribunal humano, porque também o que importa para mim é a aprovação de Deus. Eu nem mesmo me importo em ser julgado pela minha própria consciência, porque o que importa é a aprovação de Deus. É claro que Paulo aqui não está ignorando a sua consciência. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que existem coisas que são mistérios para nós e não tem como a gente saber. Ele diz que mesmo que a sua consciência não o acusasse de nada de errado, mesmo assim ele sabia que só quem poderia julgá-lo era o Senhor. Mesmo que ele achasse que tudo estava bem, podia ser que não estivesse. Nós somos imperfeitos e ao longo da vida Deus vai nos mostrando isso, vai nos ensinando o quanto estávamos errados em algum ponto. Eu me lembro muito bem de um pouquinho do testemunho do pastor Rodrigo Mocelin. Ele disse que passou uma grande aflição, uma crise de ansiedade por um longo tempo, e depois ele descobriu que o que estava causando essa ansiedade nele era a inveja. Ele estava se comparando com os outros e estava observando que os outros tinham mais sucesso que ele, mais sucesso no ministério. E ele se afligiu muito com isso ao longo de sua vida, por cerca de 5 anos. Se eu estiver errado aqui, o tempo, os irmãos me perdoem, mas ele passou muito tempo sofrendo com isso, sofrendo,
ansiedade, inquietação, angústia, aflição, desânimo, tudo porque ele estava se comparando aos outros e vendo que os outros estavam prosperando em seu ministério. E quando ele acordou e percebeu que estava sendo invejoso, ele se arrependeu, mudou a sua forma de enxergar as coisas e foi curado daquele sentimento ruim. Então, a inveja, ela nos causa isso. A inveja, ela é uma das causas da ansiedade. Eu quero que você reflita sobre isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos sentir inveja, mas não podemos alimentar o nosso coração com essa inveja. Por quê? Porque a inveja é você querer o que o outro tem, é você querer estar na posição que o outro está. E quando você não tem, quando você não está naquela posição, você começa a sofrer com aquilo, você começa a detestar a outra pessoa, sentir raiva da outra pessoa e às vezes você pode até tentar sabotar a vida da outra pessoa. Então a inveja, ela, além de fazer mal a si mesmo, ela também faz mal aos outros. Então, reflita sobre isso, pense bem no que você está sentindo, no que você está alimentando dentro de você. Será que você não está tendo um sentimento de inveja e isso está te perturbando? E isso está te afligindo, te angustiando, te causando ansiedade, porque você está empenhada lá, batalhando para superar aquela outra pessoa? E é aí que nós entramos nessa questão da comparação, de você se comparar com os outros para que você se vanglorie, para que você se exalte. Porque o ser humano, o ego humano, ele é assim. Ele se compara e se exalta quando se vê melhor que os outros. E constantemente o ego humano está buscando chamar a atenção para si. Já o apóstolo Paulo aqui, ele se entregou ao autoesquecimento. Ele não vivia mais se preocupando com si mesmo. Não, ele não vivia mais se preocupando consigo mesmo, porque ele sabia que o que importava era Deus aprová-lo, nada mais importava. Então o segredo está nesse ponto aqui. Você tem que se entregar ao autoesquecimento. Você tem que parar de pensar em si mesmo. Você tem que parar de estar buscando aprovação a todo momento. Você tem que parar com isso, porque isso vai te afligir muito, isso vai causar muita ansiedade em você, porque você vai estar a todo momento atarefado, buscando sempre saciar o seu ego. No livro Ego Transformado, de Tim Keller, ele diz que o ego humano tem 4 características. A primeira é que o ego humano é vazio. A segunda é que o ego humano é dolorido. A terceira é que o ego humano é atarefado. E a quarta característica é que o ego humano é frágil. Agora pense aqui comigo, reflita aqui comigo. O ego humano é vazio, como uma bola de assopro cheia de ar. Ele é vazio por quê? Porque o homem, a mulher, o homem quando nasce,
ele nasce com um corpo natural, ele é uma pessoa natural, é uma pessoa que precisa nascer de novo, é uma pessoa que precisa ser transformada pelo Evangelho e se tornar filho e filha de Deus. O ser humano é assim. Ele não nasce filho de Deus, não é o nascimento biológico que faz com que uma pessoa seja filha de Deus, não é. Mas a fé no Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, você se torna filho de Deus. Se você crê, você nasce de novo. Você se torna um filho, uma filha de Deus. Mas, até mesmo quando você nasce de novo, você continua tendo uma natureza pecaminosa, mesmo que essa natureza já esteja sentenciada à morte, a natureza pecaminosa, ela vai ser completamente destruída na glorificação, né? A Bíblia diz que ela já foi crucificada com Cristo. Mesmo que você nasceu de novo, você ainda tem essa natureza. E essa natureza pecaminosa, ela faz parte de você, ela faz parte do seu ego. Ela faz parte do seu ego. Então, o ego humano, o ego natural do ser humano, ele é vazio. E ele precisa ser preenchido por Deus para que ele se sinta completo. Somente o poder de Deus, somente a graça de Deus, somente o Espírito Santo pode preencher completamente o seu ser, o seu ego. Somente Deus. Mas o ego humano natural, ele tende a buscar se satisfazer, a buscar se preencher com outras coisas. E o que é que vai acontecer? Não vai ser preenchido. Vai ficar chacoalhando algo lá dentro. Não vai ser preenchido. Porque o ego humano é vazio. E somente Deus é que preenche ele. Então, o primeiro ponto para você se livrar de toda ansiedade é você procurar preencher o seu ego com Deus. O seu ser com Deus. Quando eu digo ego aqui, eu estou falando ego como você. Eu estou me referindo a você. Ego, ego do grego, quer dizer eu. O meu eu. O que eu sou. A minha identidade. Tá? Então preencha a si mesmo de Deus. Se encha de Deus para que você se sinta completo e completa. Em segundo lugar, o ego humano, ele é dolorido. Ele é dolorido. Por quê? Porque ele está inflado. Ele está inflado como um balão. Você já experimentou soprar alguma coisa com muita força e as suas bochechas ficavam doendo? Então, uma coisa quando está inflada, ela dói. O ego humano, ele vive dolorido a todo momento. Às vezes a gente reclama que alguém feriu nossos sentimentos, mas não foi. Foi o nosso ego que está ferido. Foi o nosso ego que foi ferido, né? Então, o nosso ego, ele constantemente, ele vive se ferindo, ele vive se magoando, ele vive se sentindo inferior. Por quê? Porque a gente está se preocupando demais com nós mesmos. Em terceiro lugar, o nosso ego, ele vive atarefado, ele vive ocupado, buscando chamar a atenção para si. E nesta busca incessante, ele vai fazer de tudo para se sentir melhor, para se sentir superior, para se sentir grande. E nós sabemos que nessa busca o ego humano nunca estará satisfeito. Porque você faz algo de extraordinário hoje, as pessoas te aplaudem, as pessoas curtem você, né? Só que depois aquilo vai ficando esquecido e você sente de novo aquela necessidade de ter alguém te aplaudindo.
Então é uma busca incessante. O ego humano, ele vive atarefado a todo momento. E em quarto lugar, o ego humano, ele é frágil. Ele é frágil. Por quê? Porque a qualquer momento, um balão que está cheio, ele pode estourar. Você está com a sua autoestima lá em cima, se sentindo muito importante, se sentindo bem. E de repente, basta uma coisinha para que isso acabe. E você fica com a autoestima lá embaixo. É assim que funciona o ego humano. E eu aconselho você, se você quiser, pode ler. É um livrete, ele é pequenininho. Ego Transformado, de Tim Keller, tá bom? Você vai aprender a buscar a satisfação em Deus. Você vai aprender a buscar a alegria em Deus. Quando Paulo disse que não se importava em ser julgado, aprovado ou desaprovado pelos outros, não quer dizer que Paulo assumiu uma postura de orgulhoso. Não, a Bíblia não aconselha ninguém a ser orgulhoso. Eu não me importo, porque eu me amo, eu me valorizo, eu sei quem é, eu sei quem eu sou. Não é essa a instrução bíblica. A Bíblia te ensina a ser humilde. A Bíblia te ensina a não viver se preocupando consigo mesmo. A Bíblia te ensina a buscar satisfação em Deus. Se o seu ser estiver completamente preenchido por Deus, você não vai ter tempo de se preocupar com o que os outros dizem. Você não vai ter tempo de chamar a atenção para si, porque você já tem tudo dentro de você. Você já tem alegria, você já tem paz, você já vive em harmonia com as pessoas à sua volta, porque você está em paz. E mesmo que tudo esteja desmoronando, você vive com calma, tranquilidade. E como a palavra de Deus diz em Filipenses 4, se eu não me engano, o versículo 5, a nossa amabilidade deve ser conhecida de todos, a nossa gentileza. E de onde é que brota essa gentileza toda? Da alegria. É o que diz o versículo anterior. Alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Aí depois que você está alegre, você vai ser gentil, você vai ser doce. Você já viu aquela pessoa amarga? Aquela pessoa que é grossa nas palavras, a todo momento é ferindo as outras? Você já viu isso? Isso daí é uma pessoa que não tem alegria. Uma pessoa que não tem paz, ela vive assim. Ela vive com amargura no coração. Mas quem é feliz, quem é alegre, é gentil, trata bem os outros. Então, um conselho que eu dou a você, baseado na palavra de Deus, baseado também no testemunho do nosso amado pastor Rodrigo Mocelin, não se deixe dominar pela inveja. Não inveje ninguém, nem o ímpio, nem o seu irmão em Cristo. Não inveje ninguém, porque a inveja é como câncer nos ossos. A inveja vai destruir você de dentro para fora. A inveja vai te matar. Não viva olhando para os outros. Aquelas pessoas têm o que eu não tenho. Como eu queria ter. E alimentando aquele sentimento ruim pelos outros. Não viva fazendo isso. Isso só vai te destruir, só vai te deixar ansioso, ansiosa, preocupado, amargurado, amargurada. Só vai acabar com você. E em segundo lugar, não viva querendo chamar a atenção para si.
Não viva querendo ser importante no mundo, importante na igreja, importante entre as pessoas. Que esse não seja o seu propósito. Que o seu propósito seja em ser aprovado por Deus. Esse é o seu propósito. Às vezes até mesmo a sua própria consciência vai lhe acusar. Mas o que importa é a aprovação de Deus. Às vezes a sua consciência vai te aprovar, mas o que importa é a aprovação de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele trabalhe na sua vida ricamente. Amém.